Alô você, que bom estar novamente chegando até você aí do outro lado da telinha, através aqui deste canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados e afagados por mim, por cada um de nós. A você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, desfrute deste canal que foi criado para a evangelização durante este tempo de pandemia. Vamos juntos aproveitar da melhor forma aquilo que as redes sociais nos oferecem. A você que está voltando para acompanhar mais esse vídeo, toda a minha gratidão, todo o meu apreço a você. Continuem nos ajudando a construir este canal. Envie sugestões, envie correções, fale conosco. É muito bom ter o seu retorno, ter você aqui conosco. Se ao final você gostar, deixe o seu joinha, deixe a sua mensagem, se inscreva neste canal e convide mais alguém também para se inscrever. Divulgue, para os amigos, para os colegas. E assim vamos juntos, trilhando este caminho, nessa nova porta que nos foi aberta a partir dessa pandemia da Covid-19 que vivemos. Para a honra e glória de Deus, nós vamos a cada dia aprendendo coisas novas e assim podendo trilhar novos caminhos, sem deixar de viver a nossa fé, sem deixar de viver a nossa religião e aquilo que nós aprendemos. Rezemos, portanto, para bem iniciarmos e para vivermos este momento juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar sobre vocação, um chamado de Deus. Você já parou para pensar qual é a sua vocação? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O termo vocação é derivado do latim, do verbo vocare, que significa chamar. Portanto, o chamado de Deus para cada um de nós. O primeiro chamado de Deus a nós é um chamado à vida. É um chamado a vivermos a vida que Ele preparou para cada um de nós. A formação o sonho que Ele teve para cada um de nós. O segundo chamado, no entanto, é um chamado a viver a santidade. Somos chamados a viver a santidade a cada dia, a buscarmos o céu, como eu tenho falado sempre aqui nos nossos vídeos. Vocação quer dizer o nosso sim, viver a nossa vocação é viver o nosso sim a Deus, pela nossa fé. É descobrir o nosso lugar no mundo, na comunidade, na igreja hoje, no serviço aos irmãos. Nós podemos viver a nossa vocação de duas formas. Primeiro, ao chamado da nossa igreja, ao sacerdócio,
ao matrimônio, ao casamento, ou à vida consagrada, sendo um irmão vocacionado, sendo uma irmã vocacionada. Mas precisamos também pedir a Deus as suas luzes, para que sejamos iluminados a escolher para nós a vocação profissional que melhor combina conosco, que é da vontade também de Deus, que é aquela profissão que não vai causar mal ao próximo e que vai nos satisfazer profissionalmente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais juntos aqui sobre esse chamado de Deus para cada um de nós. Deus sempre chama, Deus sempre escolhe servos. Você já parou para pensar se você é um desses servos escolhido por Deus para viver em sua vida o sacerdócio? Você tem dúvidas sobre se casar ou ser padre? Sobre ter uma vida vocacionada? Sobre viver uma missão? Sobre ser religiosa? Se você tem dúvidas no seu coração, este certamente pode ser o chamado de Deus para a sua vida. Assim como um dia Deus quis depender de uma mulher para ser a mãe de Jesus, para ser a educadora de Jesus. E Maria não hesitou ao dizer seu sim, como está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim Deus vai construindo o seu projeto, o seu plano de salvação para cada um de nós. Certa vez, Deus quis também depender do profeta Jeremias, e assim Deus o chamou. É a leitura que nós faremos hoje. Portanto, você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como vemos, nessa leitura do livro do profeta Jeremias, Jeremias foi chamado pelo Senhor a cumprir aquele projeto de Deus, aquele projeto que o Senhor tinha para ele. No entanto, ele foi tomado pelo medo. Mas olha que bonito, o Senhor diz a ele: Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Aquele e aquela, meu irmão, minha irmã, que faz a vontade de Deus, não deve ter medo. Aquele que vive a sua vocação, vive o seu chamado de Deus, não deve ter medo, porque Deus estará sempre ao lado, protegendo, guiando, iluminando os caminhos, assim como fez com Nossa Senhora. No livro do profeta Isaías, nós vamos ver também o chamado a Isaías.
E nós veremos que Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. É o que cada um de nós precisa dizer a Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu quero fazer a tua vontade. Se o desejo no seu coração, meu querido jovem, minha querida jovem, é viver um matrimônio, se você já namora, se você já tem um relacionamento, peça as bênçãos do Senhor sobre o seu namoro, busque viver um namoro santo, tenha no coração o desejo de que esse namoro evolua para um casamento, para o sacramento do matrimônio. Assim você estará vivendo a sua vocação, você estará sendo um vocacionado a viver o matrimônio. Se você tem dúvidas de viver uma missão, de viver a sua vocação sendo um consagrado, uma consagrada, sendo celibatário, a nossa igreja tem processos vocacionais para te ajudar a fazer a sua escolha. Assim também deve ser a nossa vida profissional, a nossa vocação profissional, que difere um pouquinho dessa outra vocação, desse chamado de Deus para nós, mas não deve ficar distante. Você já parou para perguntar para Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Qual profissão, qual caminho? Você já parou para apresentar para Deus os seus sonhos? É isso que nós precisamos viver a cada dia e a cada momento, tendo sempre Deus ao nosso lado, tendo sempre Deus em nosso caminho. E ao decidirmos por um chamado, ao decidirmos a nossa vocação, eu digo para você o mesmo que foi dito a Josué: se entrares para o serviço do Senhor, sê firme e corajoso. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado também para a sua igreja, que é o que vai nos dizer São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. A vocação que a igreja deve seguir. Às vezes nós já vivemos na igreja, mas nem sempre nós vivemos esta vocação como é o desejo de Deus. Nós temos um chamado. Nós somos chamados a viver a santidade, vocacionados ao amor. Assim seremos plenamente felizes. Você tem colocado o amor em tudo aquilo que você faz na sua vida? Ou às vezes, certas ocasiões, certas situações têm sido um peso? Pode ser que este peso seja porque você ou eu ainda não vivemos a vocação a qual fomos chamados. Nós temos uma bonita história para contar para você hoje. A história dessa que está aqui ao fundo, que é Santa Rita de Cássia. Santa Rita nos ensina muito sobre viver a vocação. Santa Rita nasceu no ano de 1381, em um povoado próximo à cidade de Cássia, na Itália. De família simples, de pais pobres e analfabetos, que ensinaram para Rita aquilo que eles tinham de melhor: a fé. Desde pequena, ela queria ser monja, ela queria ir para o convento, viver a sua vocação como consagrada. No entanto, seus pais já eram bem de idade e ela era filha única. Por isso, ela optou primeiro por cuidar dos pais. Seus pais, por sua vez, com medo dela ficar velha e viver sozinha e passar por problemas ainda piores aos quais eles poderiam passar, o pai de Rita a prometeu em casamento.
a um jovem da cidade que até então se mostrava como bom. Rita foi obediente e se casou. Só que o casamento não foi aquilo que todos esperavam que fosse. Porque aquele rapaz que se mostrava bom, se mostrava digno, vivia um casamento de infelicidade, de boemia, de traições com Rita. Mas, mesmo assim, ela seguiu o seu caminho. Ela continuou ao lado dele, rezando por ele. Juntos, os dois tiveram 2 filhos, gêmeos. E de tanto Rita orar, de tanto Rita pedir a Deus, aquele seu marido se converteu. E despertou curiosidade nas outras jovens daquele tempo sobre a mudança que tinha acontecido com o marido dela. Só que toda essa mudança não apagou o passado dele. E ele foi assassinado. E ela viveu isso com muita serenidade. No entanto, os filhos não viveram essa mesma serenidade e juraram vingança. De tanta fé que ela tinha, ela pediu a Deus que antes que seus filhos cometessem pecado mortal, que eles fossem levados para junto de Deus, porque ela não queria que eles perdessem o céu. E, no entanto, seus filhos ficaram doentes, tomados pela peste e vieram a morrer. Ora, ela agora já não tinha mais os pais, já não tinha mais o marido, não tinha mais os filhos. Decidiu então procurar o convento e viver aquele sonho antigo. Só que aquele convento não aceitou ela. Vendo que ela já tinha sido casada, que já tinha tido filhos, que morreram vítimas da peste, o convento não aceitou. Ela não desistiu. Ela continuou rezando, pedindo a Deus que aquele sonho dela se tornasse real. No entanto, uma noite, milagrosamente, ela foi tomada em sonho. Conta-nos a história que apareceram para ela São Francisco, São Nicolau e São João Batista. E milagrosamente, eles a levaram para dentro do convento. Quando ela acordou, ela estava dentro do convento. De forma que as outras irmãs, ao perceberem o que aconteceu, não puderam também tirá-la mais de lá. E assim ela viveu aquele seu sonho antigo, aquela vocação de ser consagrada. Santa Rita tinha um amor tão profundo por Jesus que ela desejou sentir um pouco da dor que Jesus havia sentido na cruz. Por isso, esse estigma na testa que ela tem. Isso causava mau cheiro. E por isso, ela precisou ser afastada das outras irmãs. Viveu assim por muito tempo, exclusa, apenas vivendo a sua vida de fé, de oração, de serviço naquilo que lhe era proposto. Santa Rita morreu no dia 22 de maio do ano de 1457. Mas, com a sua história, ela tem muito a nos ensinar. Quando ela precisou ser filha, ela foi boa filha. Ela cuidou de seus pais, ela não os desprezou. Ela foi obediente quando seu pai sugeriu para ela o casamento e escolheu o marido. No casamento, ela foi boa esposa. Ela viveu aquilo que ela tinha se proposto.
ela intercedeu pelo seu marido, ela não desanimou diante dos desafios do matrimônio. No matrimônio ela foi mãe, e foi boa mãe ao pedir a Deus que antes que seus filhos cometessem pecado mortal, cometessem um pecado grave, ela pediu que Deus os levasse. E viveu também com sabedoria, com paciência, a perca do seu esposo e dos seus filhos. E ao estar presente dentro do convento, que era aquele seu sonho primeiro, ela foi boa freira. Se precisou ficar distante, ela ficou distante. Que nós possamos aprender com Santa Rita todos os exemplos, todos os ensinamentos que ela nos deixa. Foi atenciosa quando precisou ser atenciosa, foi obediente quando precisou ser obediente, foi fiel. Foi fiel aos pais, ao esposo, foi fiel a Deus. Ela soube perdoar todos aqueles que foram contrários a ela em determinados momentos. Ela acreditou que Deus tinha algo muito maior para ela. E ela teve paciência de esperar para realizar todos os seus sonhos. Assim como Santa Rita, que nós possamos hoje nos colocar diante de Deus e falar para Ele: eis-nos aqui, Senhor. Qual é a sua vontade para cada um de nós? Qual é o seu desejo? Qual é a vocação que o Senhor quer que nós sigamos? E assim nós poderemos viver o nosso chamado, viver a nossa santidade a cada dia, viver o amor que Ele nos ensina. São Francisco também viveu esse amor, o nosso padroeiro. Também viveu a sua vocação ao extremo e foi plenamente feliz naquilo que ele foi chamado. Porque nós somos chamados, vou repetir a frase do início, a viver a santidade, vocacionados ao amor, e só assim nós seremos plenamente felizes. A felicidade de acordo com o plano de Deus para nós. Aqui ao final, nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vou deixar para você o meu contato. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar o WhatsApp, você pode me ligar. Caso você tenha dúvidas quanto à sua vocação, nós podemos conversar um pouco mais. Mas, ainda melhor que o meu contato, eu deixo para você o contato da Pastoral Vocacional Redentorista. Para você que tem dúvidas em relação à sua vocação, faça contato. Ninguém vai te prender, ninguém vai te acorrentar, ninguém vai te obrigar a nada. Apenas tenha certeza das dúvidas que hoje você pode ter em seu coração. E para bem encerrarmos este momento, eu termino com uma oração composta por Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu recentemente. Oremos juntos. Senhor, Mestre e Companheiro, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Filho de Maria, escuta-nos. Tu que chamastes os 12 na hora primeira da igreja e nos ensinastes a pedir mais braços para a messe, que é muita. Escuta-nos e chama. Convoca-nos, Jesus. Ainda há juventude em nossa pátria grande. Ainda não acabou em nosso meio a raça dos profetas e dos mártires. Ainda temos sede do amor maior. Ainda somos capazes de viver teu evangelho. Queremos seguir-te. Podemos beber teu cálice. Prosseguiremos tua missão de anunciar a boa nova aos pobres, de libertar os cativos, de abrir os olhos dos cegos, proclamar para todos o tempo novo da graça. Como o Pai te enviou, envia-nos.
a glória do próprio Pai e na comunhão do Espírito, para a salvação do mundo. Amém. A você que assistiu todo esse vídeo, peçamos juntos a bênção de Deus por cada um de nós, pelas nossas famílias, para que o mais brevemente possível passe essa pandemia e possamos seguir o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão de Santa Rita de Cássia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.